Olá, senhoras e senhores, bem-vindos ao canal. Sejam todos bem-vindos à temporada europeia 23-24. Realmente agora é sem mistério, ela começou de verdade e eu vou falar sobre essa primeira rodada, os jogos que aconteceram hoje e também falar sobre os jogos que acontecerão nesse sábado, dia 12 de agosto de 2023. Falar sobre prognósticos, fazer análises e possíveis entradas e já começamos com um win. Então, sem perder tempo, depois da vinheta, editor. A rodada dessa sexta-feira acabou faz pouco tempo. Já tive um win nessa rodada no jogo da La Liga, mas antes de falar desse confronto da La Liga, em que deu boa, a entrada correspondeu, eu vou falar sobre um jogo que estava sem odd ontem e que eu disse que talvez eu trabalharia nesse jogo. Dependendo da odd que apareceria, eu pegaria um lei Bersenbruck ou um lei empate no jogo entre Bersenbruck e Borussia Mönchengladbach. Eu disse que eu faria esse jogo por conhecer o Borussia e por mais que o Borussia não foi lá aquelas coisas da temporada passada, se tratava de um jogo de um time de Bundesliga contra um time de uma liga amadora. Então o que eu não contava era com uma odd de 600 para a lei empate e uma odd de 800 para a lei Bersenbruck, o que na real se mostrou bem justo porque foi um amasso, foi 7-0 para o Borussia Mönchengladbach. Então acabou que eu não fiz nada nesse jogo, só acompanhei os placares só pelo SofaScore e nada mais. Antes de falar da La Liga, da estreia da La Liga, eu vou falar sobre o confronto entre Burnley e Manchester City pela Premier League 2023-2024, o confronto que colocou frente a frente o campeão da Championship do ano passado e da Premier League do ano passado. E eu disse que tinha as odds até desreguladas, eu achava que era muito esse 10,5 para a vitória do Burnley, tratando de início de temporada. E também o principal ponto por ser um confronto pré-jogo que vale taça, que é o jogo entre Manchester City contra o Sevilha, valendo a taça entre o campeão da Champions League do ano passado e da Europa League do ano passado. Então, eu disse que se o Guardiola fosse com um time reserva, um time misto, esse valor estaria do lado do Burnley, o que caiu na verdade porque o Guardiola colocou o time titular, inclusive colocou o Phil Foden na esquerda no lugar do Jack Grealish. Eu particularmente acho o Phil Foden muito mais jogador do que ele, então acabou que eu não fiz nada após saber que a escalação seria titular. Apenas assisti esse jogo do começo ao fim, foi um jogaço, o Burnley não viu a cor da bola. O Haaland já começou fazendo 2 gols, o segundo na real um golaço também. E a preocupação ficou por causa da lesão do De Bruyne, que talvez ele já não jogue esse jogo valendo taça e talvez gere até um desconforto aí, até uma ausência para próximos jogos da temporada. Então vamos torcer para que não seja nada, porque eu gosto muito de ver o Manchester City jogar, inclusive com o De Bruyne no meio, para mim é outro time. É um cara que joga muito ainda, não sei quantos anos ele ainda tem de temporada, né, de carreira aí, mas ele tá jogando muito e eu gosto muito de ver ele jogando. Então acabou que eu não fiz nada nesse jogo também. E vamos partir então para a La Liga, às 14h30, o jogo inaugural da La Liga entre Almeria e Raio Vallecano. Eu disse que o Raio Vallecano fora de casa na última temporada, nas últimas temporadas na real não tem tido bons resultados, mas que por ser início de temporada, por estar com bateria cheia, poderia ser que eles conseguiriam superar esse mau desempenho fora de casa, e foi o que aconteceu. Eu não peguei esse lei a 2,58 porque não tinha dado valor na minha precificação, mas juntando os pontos ali, eu até tinha tomado a decisão de ficar em lei Almeria, porém a hora que eu fui pegar esse lei já tinha subido a odd para 2,78 após eu saber a formação e tudo. Então acabou que eu não peguei, mas se eu tivesse pego teria valor porque o Raio Vallecano foi muito superior, fez 2-0. O green dessa rodada, o primeiro green da temporada, ficou por parte da vitória do Valência contra o Sevilha, um time ruim. O time do Valência foi um time ruim na temporada passada contra um time do Sevilha que é um time bom, mas que tende a jogar jogos diferentes na Europa League e na La Liga. O Sevilha basicamente não existiu na temporada passada. Lá no final da temporada foi dar uma corrida para tentar pegar alguma competição ainda, para não ficar também flertando ali com a zona de rebaixamento. E esse lei A2 Sevilha para mim tinha muito valor, foi uma ótima entrada.
com um lei ao mandante favorito com valor baixo. E o Valência que abriu o placar logo no... foi o primeiro a abrir o placar no segundo tempo. Eu peguei o segundo tempo desse jogo, que foi logo que acabou o jogo do Manchester City, que teve 11 minutos de acréscimo. Assim que acabou o jogo, eu consegui pegar o segundo tempo desse jogo. E o Valência ali abriu o placar com o Diacabi. O En-Nesyri empatou o jogo numa jogadaça, um golaço de cabeça, um cruzamento ali que ele sai por trás da zaga. A zaga tenta botar ele em impedimento, mas já era tarde. E depois com a expulsão aos 81 minutos, até que o Sevilha quase chegou a virar o jogo, mas acabou que o Valência, com o gol do Javier Guerra, acabou selando a vitória para o Valência por 2-1, então correspondendo à entrada, nosso primeiro green da temporada, um green baixo ainda por ser começo de temporada, os investimentos ali baixo, mas esse foi o primeiro green da temporada. Outro jogo também destaque dessa rodada foi entre Sport Braga e Famalicão. Eu falei desse jogo, cara, eu falei que a minha precificação tinha dado valor pro lado do Famalicão, a essa odd de 8.4, mas que na repetição dessas entradas eu tenderia a perder mais do que ganhar, e disse ainda que pode até bater esse 8.4 da vitória do Famalicão, pode bater, mas no decorrer da temporada se eu repetir essa entrada pode ser com mais perca do que ganhe. E não é que bateu esse 8.4 do Famalicão, mas na minha opinião não teve valor, porque o Braga começou ganhando o jogo, no comecinho, se eu não me engano, logo aos 10 minutos o Ricardo Horta fez o primeiro gol, e depois o Famalicão empatou ali já no segundo tempo, ali pelos 30 minutos, 25 minutos do segundo tempo, e só lá no final, nos acréscimos, que o Famalicão foi virar a partida. Então, para quem pegou, claro que tem muito valor, mas na repetição, para mim, essa entrada ela não teria valor, não teve valor. Mas foi uma boa análise em ver que o valor estava assim do lado do Famalicão. Fora isso, deixa eu ver se teve mais algum jogo. Teve estreia da Ligue 1, mas acabou que eu não peguei nenhum jogo. Copa da Itália eu também não peguei nenhum jogo. Copa da Alemanha só esse. Série B também não peguei nenhum jogo. Então vamos falar sobre a rodada desse sábado, dia 12 de agosto de 2023. A rodada vai começar cedo, logo às 8h30 temos Arsenal contra Nottingham Forest. Na minha precificação deu um lei empate, mas um lei empate está muito alto, 8.80, então eu vou ficar de fora desse lei empate. Também deu um back Nottingham Forest bem alto, mas dificilmente eu vou botar um dinheiro nesse back Nottingham Forest. Mesmo caso do Famalicão, pode ser que bata, pode ser que o Nottingham Forest consiga aprontar já contra o Arsenal por ser início de temporada, os times estão com energia, estão a todo vapor. Mas eu acho que o mais provável mesmo aí é uma vitória do Arsenal, e para mim não tem valor nenhum esse 1,20 para a vitória do Arsenal. Vamos ver mais alguns jogos de Premier League. Temos também Bournemouth contra o West Ham, não vou fazer esse jogo, desconheço de conseguir dar algum favoritismo para isso. Everton e Fulham, Sheffield contra Crystal Palace. Cara, pode até ter valor esse lei ao visitante Crystal Palace a 2,50, talvez uma vitória do Sheffield, que teve a segunda melhor defesa da Championship do ano passado, sofrendo apenas 39 gols junto com o Luton. Teve 46 vitórias, 28 empates, 7 derrotas e marcou 73 gols, fazendo 91 pontos. Foi na real o segundo colocado da Championship. Mas por desconhecer, não ter acompanhado a Championship, eu vou ficar de fora, mas esse Lei Crystal Palace a 2,50 pode até ser que tenha valor. O próximo jogo é o jogo do Brighton, que fez uma boa temporada ano passado, mas pode ser também que tenha valor esse Lei Brighton. Um lei empate eu acho muito alto, a 6.4 contra o terceiro colocado da Championship do ano passado. Então talvez eu vou ficar de fora desse jogo aí. Não vou fazer nada nesse jogo. Newcastle e Aston Villa, para mim, esse é o jogo da rodada. Esse é o jogo que eu quero parar e assistir. O valor na minha precificação se deu para o Aston Villa, uma odd de 4.9 e também um back empate a 4. Mas por ser começo de temporada, eu também vou ficar de fora desse jogo. Se eu for buscar alguma coisa, pode até ser que seja esse back empate, mas pretendo ficar de fora desse jogo aí. Não pretendo fazer nada. Na estreia da Ligue 1, temos o Olympique de Marseille contra o Reims. Na minha precificação, tem mais EV
em back race e back empate. Porém, começo de temporada, também vou ficar de fora. Mas esse foi o estudo da Ligue 1. Deixa eu ver se tem mais algum jogo da Ligue 1. Ah, o PSG joga também contra o Lorient. Aí é um jogo interessante, cara, porque o ambiente no PSG não é bom. A odd para a vitória do Lorient é de 9,6 e empate 5,9. Para mim, esses dois backs têm valor. Eu não sou de fazer back, não costumo fazer back, costumo trabalhar mais em lei. Talvez eu busque esse lei PSG a 1,38, confiando mais em um empate do que numa vitória do Lorient. Então, esse é os jogos da Ligue 1 que talvez eu faça alguma coisa. Passando então de Premier League para Ligue 1, temos também amanhã Copa da Alemanha. Copa da Alemanha com jogos entre dois times de primeira divisão, dois times conhecidos contra times amadores, que é o Leverkusen que joga amanhã e o Dortmund também contra dois times amadores. Odds muito altas para ficar em lei e odds muito esmagadas para ficar em back, então não vale a pena nem se expor financeiramente, emocionalmente, se comprometer com esse jogo, que é arrumar para a cabeça. Então tá, Liga Alemanha já foi, Premier League, Liga Portugal, temos alguns jogos, Gil Vicente contra Portimonense, também temos Farense contra Casa Pia e Sporting contra Vizela. Aí sim, pode ser que um lei empate a 9 não é muito alto também, sem valor para back, é 1,20 back sport muito baixo e o lei empate muito alto também a 9. Então Liga Portugal também ficando de fora, não fazendo nada nessa liga. Vamos para a La Liga. O jogo entre Atlético de Bilbao contra Real Madrid. Também back muito baixo, lei muito alto também para ficar em lei Atlético de Bilbao, com o Real Madrid jogando fora de casa, começo de temporada. Então também vou ficar de fora desse jogo. Então encerrando as ligas, vamos para a Supercopa da Alemanha, que é o vencedor da Liga Alemã contra o vencedor da DFB Pokal da temporada passada. Então Bayern de Munique contra RB Leipzig. 4,90 para empate e 5,70 para a vitória do RB Leipzig. Para mim o valor está desse lado. Para ficar em lei Bayern de Munique é 1,61 eu acho alto, acho arriscado. Então, colocando aí na balança risco versus recompensa, eu acredito que um empate seja o mais provável, um back empate a 4,90 ou quem sabe até mesmo um back Red Bull RB Leipzig a 5,70. O jogo de Campeonato Brasileiro que eu acho que tenha valor amanhã seria a vitória do Internacional contra o Botafogo, muito difícil, muito improvável, mas na minha precificação foi onde apareceu um mais EV, com uma odd de 4,4 para vitória do Internacional contra o Botafogo, que joga em casa. Foi onde apareceu o mais EV, não necessariamente é o que eu vá fazer, mas aí está na anotação. Se eu for buscar alguma coisa nesse jogo, se eu fosse buscar, fosse obrigado a buscar, eu buscaria esse back Internacional 4,4. E na Série B também temos ali Vila Nova contra Avaí, um time que briga por título contra um time horrível, um time muito ruim. O time do Avaí está muito ruim nessa temporada, conseguiu respirar agora, mas está flertando com a zona de rebaixamento desde o começo do campeonato. Então o Vila Nova que não vem de uma sequência muito boa, mas esse back a 1,72 Vila Nova eu acho que é muito baixo para se arriscar. Um lei Havaí a 6,8 também é um lei muito alto para se expor também, para assumir esse risco. O valor fica mesmo para essa odd de 6,60 para a vitória do Havaí. Fora isso, nada mais a declarar. Quero que você se inscreva, se você está curtindo o vídeo, curta aí. E até o próximo vídeo comentando a rodada desse sábado e fazendo então análise e prognóstico para a rodada de domingo. Do mais, meu muito obrigado e até o próximo vídeo. Um abraço.